E eu juro pra vocês que ali fora tinha uma pessoa me olhando. Eu vou me recompor e eu vou voltar. Pera aí. Olha, não é pra se assustar com isso que eu vou contar pra vocês hoje, tá? Mas é uma coisa que vocês estão me pedindo muito nos comentários, então nós vamos começar a falar sobre esses assuntos. Vocês me pedem muito nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube, Carol, fala mais sobre isso. Toda vez que eu toco no assunto alienígena, e aí eu falo algumas coisas que as pessoas não entendem, alguns termos que as pessoas não entendem, vocês comentam. Carol, fala mais sobre isso. Carol, queremos saber mais. Carol, nos informe. Então é por isso que eu decidi começar uma série aqui nesse canal, que vai acontecer toda segunda-feira até eu acabar o assunto, tá? Então vai ser aí toda semana na segunda-feira falando sobre esse assunto em específico. Nós vamos falar sobre o assunto, o tema ufologia alienígena, as coisas que eu sei. E vale lembrar também que não é só porque eu falo sobre determinados assuntos que eu acredito nesses assuntos. A gente tem que dividir uma coisa da outra. Uma coisa é eu falar sobre um assunto, outra coisa é eu acreditar naquilo. Então, como isso vai ser uma série, nós vamos ter diversos vídeos sobre isso. Se você se interessa por esse assunto, já ativa o sininho aí e fica de olho nos vídeos de segunda-feira. E nesse primeiro capítulo da nossa série, nós vamos falar sobre alienígenas e abdução. E sim, minha boca tá cortada porque tá muito frio aqui na Polônia e eu fico puxando as pelinhas, então me desculpem pela aparência. Abdução é um termo utilizado pela ufologia para denominar um suposto rapto feito por alienígenas, seres humanos sendo raptados por alienígenas. Mas nem sempre é assim que acontece. Existem casos que são considerados como abdução, porém a pessoa não é raptada, a pessoa é convidada a entrar na nave, e eu já vou explicar como isso funciona, e a pessoa vai sem titubear, ela simplesmente vai. Então nem sempre é um rapto, tá? Importante, a abdução, ela pode ser tanto no campo físico, ou seja, a pessoa mesmo, né, a pessoa em carne e osso, ser abduzida, ser levada embora, quanto no campo psicológico, onde a pessoa é levada por esses seres através de sonhos, sonhos lúcidos, projeções astrais. Projeção astral é aquela técnica de ficar fora do corpo. Então existem dois tipos de abdução, tem a abdução física e a abdução mental. Na grande maioria dos casos, eu diria que 99% dos casos, a pessoa que foi abduzida, tanto fisicamente quanto mentalmente, ela não se lembra da abdução. O que acontece sim é que ela começa a ter uns flashes, umas memórias perdidas, umas memórias confusas daquele evento. Então tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela passou, mesmo que seja por alguns instantes de segundo do tempo da Terra, tá? Porque o tempo é diferente em outras dimensões. Então, por mais que seja por alguns segundos ou por horas, ela começa a ter esses flashes na mente, e esse é o motivo pelo qual ela começa a desconfiar que existe alguma coisa de errado com ela. Além de, claro, ter alguns sintomas físicos, e dos sintomas físicos nós vamos falar já já. Então, gente, não é uma coisa tipo consciente, sabe? Que a pessoa tem, olha, eu tava lá, e daí os ET me levaram, e daí fizeram uma cirurgia em mim e tal. Não é assim que funciona. Geralmente a pessoa que foi abduzida de verdade, ela não se lembra de tudo o que aconteceu, entendeu? Ela lembra de algumas coisas. Eu vi umas pessoas em volta de mim, isso, aquilo, mas são flashes de memória e é tudo muito confuso. São raríssimos os casos que são reais, onde a pessoa se lembra de exatamente tudo que aconteceu. Geralmente, quando a pessoa se lembra de cada detalhe, é mentira. O que acontece com a pessoa que foi abduzida é que ela fica aterrorizada e tudo que ela sente não tem explicação. E além de tudo isso, muito pior que tudo isso, a pessoa que passou por essa experiência, ela não tem pra quem contar, ela não tem quem confiar, porque ela tem certeza que se ela começar a contar pras outras pessoas, as pessoas vão achar que ela é doida. Então a pessoa acaba se isolando, acaba desenvolvendo vários problemas psicológicos, como fobia social, como síndrome do pânico, como depressão e outras doenças psicológicas. Por quê, gente? Porque tudo isso que acontece é um verdadeiro terror na vida da pessoa. Agora imagina, se isso acontece com você, pra quem você contaria e essa pessoa acreditaria 100% em você?
50% das pessoas que eu conheço diriam que eu sou louca e os outros 50% das pessoas diriam que eu precisaria procurar uma igreja e que isso era coisa do demônio. Uma criança que chega para os pais com esses sintomas que nós já vamos falar daqui a pouco e às vezes até por falta de instrução da família e justamente por esse assunto não ser muito difundido, a família acaba levando a criança para o lado da religião para tentar tratar esse monte de sintomas que a pessoa tem e tentar coibir, né? Tentar ajudar essa pessoa de alguma forma. Só que isso nem sempre é o melhor remédio. Algumas pessoas também, por não conseguirem conviver com essa realidade e por ter ali muitos problemas relacionados à abdução, acabam que procuram uma realidade alternativa. O que seria essa realidade alternativa? Remédios, bebida alcoólica, porque é realmente muito pesado para a pessoa conseguir suportar. Realmente é um terror para as pessoas. Por quê? Porque começam a vir flashes muito confusos, flashes de várias memórias, memórias dentro de naves, memórias de seres que não têm a aparência de pessoa. Olha, eu não sei nem como eu vou falar isso pra vocês, eu tô quase chorando. Eu tava gravando um vídeo aqui pra vocês e eu juro pra vocês que ali fora tinha uma pessoa me olhando. Eu vou me recompor e eu vou voltar, peraí. Era uma pessoa de terno e chapéu. Acabou de passar aqui, ó. Eu vou virar a câmera pra vocês verem a visão que eu tô tendo agora. Eu vejo ali, ó, a rua, tá vendo? Nossa, eu passei mal real agora, eu quase chorei. Enfim, vamos continuar. É o meu trabalho, eu tenho que passar informação, vocês gostem ou não. Eles estão de olho. Continuando de onde eu parei. Memórias de cirurgias, memórias de diversos seres humanoides em cima de você, trabalhando de diversas formas. Tipo, cortando a sua pele, às vezes cortando a sua pele usando máquinas. São memórias muito pesadas e que nós, humanos, não estamos aptos a processar. Então tudo isso junto vai causando um pânico na pessoa. Geralmente, em casos de abdução, são seres pequenos, com cabeça grande e protuberante, com braços finos e longos, às vezes muito mais longos do que o braço humano normal, com dedos finos e longos, então é um dedo bem mais fino que o humano e bem mais longo. E além disso, esses seres não possuem muita expressão facial. Então não dá pra saber se tá feliz, tá triste, se enfim. Eles são conhecidos como Greys. E geralmente também eles não aparecem sozinhos. Geralmente eles aparecem em 3. E nós vamos falar melhor sobre cada uma dessas raças mais pra frente, tá? Porque eu vou falar bem certinho pra vocês o que é cada uma das raças, o que eles fazem, o porquê que eles estão aqui. Não cabe tudo nesse vídeo, tá? Então fiquem ligados aí mais pra frente pra vocês saberem quem são os Greys. Só que tudo isso que eu tô falando pra vocês, embora pareça muito assustador, existem casos que não são bem assim, tá? Existem casos que eles não aparecem pra fazer cirurgia ou pra retirar material das pessoas. Existem casos que eles aparecem no intuito de cura. Só que aí não são Greys, e nós vamos falar sobre isso também mais pra frente. Agora eu vou falar pra vocês os sintomas físicos da abdução, tá? Que são os que aparecem no corpo mesmo. Algumas pessoas têm marcas no corpo. Então, às vezes, você acorda com uma mancha que você não tinha, você acorda com pintas que você não tinha, você acorda com cicatrizes que você não tinha, ou algumas vezes também você pode acordar com manchinhas de sangue no lençol, sendo que você não tem nenhum machucado, sabe? Você dormiu, não tinha nenhum machucado, nenhuma casquinha ali saindo sangue, só que no dia seguinte você acorda com o lençol manchado de sangue. A pessoa também acorda super cansada, sabe? Muito fadigada. Desenvolve uma extrema sensibilidade ao barulho. Música alta, qualquer tipo de barulho, a pessoa fica muito sensível. Sinusites e rinites também são muito comuns em casos de pessoas abduzidas. Por quê? Porque eles implantam um chip atrás da cavidade nasal. Nós vamos falar sobre implantes e chips também no próximo episódio dessa série, então fiquem ligados para vocês saberem. De novo, gente, que medo. Então fiquem ligados para vocês saberem tudo sobre esse assunto, tá? Sobre implante de chip. Então a pessoa acaba desenvolvendo sinusite e rinite às vezes sem motivo, sabe? Trata com antibiótico, o negócio volta. Trata, o negócio volta.
porque o chip tá ali atrás. E eles colocam por aqui justamente pela facilidade de acessar, né? Porque aqui é mais fácil, não precisa cortar nem nada, né? Em mulheres, os sintomas observados geralmente são atrasos na menstruação, alguns casos de gravidez psicológica e alguns casos de abortos espontâneos. Outros sintomas são paralisia do sono, medo de médico, medo de dentista. Por que medo de médico, medo de dentista? Porque sofreu um procedimento médico que foi aterrorizante, então a pessoa acaba desenvolvendo esse medo. Medo de agulha. Outro sintoma muito comum também é um zumbido no ouvido. Gente, mas não é um zumbido normal. É uma frequência que entra no teu ouvido que parece que te deram... Sabe assim, parece que foi aquele negócio que fez... E fica assim uma frequência bem fininha, daqui a pouco destampa e vai embora. Só que esse zumbido no ouvido também pode ser sintoma de estresse, então tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Outra coisa muito comum do abduzido é que ele começa a interferir nos aparelhos eletrônicos da casa. Então, por exemplo... Passa ali embaixo de uma lâmpada, a lâmpada pisca. Tá na sala, a televisão liga sem tocar em nada, tá? A pessoa começa a interferir na eletricidade e no campo eletromagnético do local. Às vezes tem casos também da pessoa passar embaixo de um poste, o poste apaga. Por quê? Porque a pessoa tá interferindo na eletricidade. Isso muitas vezes é por causa do implante, gente, porque o implante emite radiação e emite eletromagnetismo, tá? Mas nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. Além de tudo isso, existem também os sintomas que antecedem a abdução, ou seja, alguns dias antes da pessoa ser abduzida, ela começa a perceber umas coisas estranhas dentro da casa dela. O mais comum desses sintomas que antecedem a abdução é o fato dos animais domésticos ficarem irritados. Ficam irritados, latindo pro nada, rosnando, ficam bravos, ficam arredios, latindo pro nada, rosnando, enfim. O animal doméstico percebe que isso vai acontecer. Além disso, existem as sensações depois da abdução. A pessoa desenvolve um verdadeiro terror noturno. Então começa a ter medo da noite, não consegue dormir, uma insônia super pesada, tem que dormir com a luz acesa porque tem medo de ficar no escuro, desenvolve um medo inexplicável de porta, janela e armário. Eu não sei por que a parte do armário, mas a grande maioria das pessoas que foram abduzidas tem medo de armários. Corredores também, medo de corredor é muito comum. Além de sentir uma sensação de que está sendo observado durante a noite. Então é aquela pessoa que acorda sempre durante a noite, geralmente às 3 horas da manhã, com a sensação de estar sendo observado. O que eu estou falando aqui pra vocês são sintomas gerais. Se você tá tendo esses sintomas, não necessariamente significa que você foi abduzido. Vale a pena lembrar também que existe diferença entre abdução e contato. E nós vamos falar sobre contato em outro vídeo, mas saibam que é diferente, tá? Esses sintomas que eu falei pra vocês, que são muitos, é uma lista infinita de sintomas catalogados. No fundo, o que mais importa é o que a pessoa está sentindo. É a sensação da pessoa que passou por essa experiência. Por quê? Porque a pessoa sabe que tem alguma coisa errada com ela, mas não sabe o que é. E eu tô fazendo esses vídeos justamente porque eu sei que existem pessoas que estão me assistindo que precisam de respostas. E pessoas que estão precisando de ajuda. Mas Carol, beleza, já sabemos o que acontece e como acontece, mas qual é a finalidade de tudo isso? Por que algumas pessoas são abduzidas e outras pessoas não? Eu não sei falar pra vocês com 100% de certeza o motivo pelo qual algumas pessoas são abduzidas e algumas pessoas não são abduzidas. O que eu sei é que do lado deles, né, pensando como um alienígena, eles estão apenas fazendo o trabalho deles. Mas, Carol, qual é o trabalho deles? O trabalho deles pode ser o mais diverso possível. Um deles, e o mais interessante para mim, é a fabricação de seres humanos híbridos. Eles coletam materiais das pessoas para fazer inseminação artificial. Teve um caso de uma moça que tinha todos esses sintomas que eu falei para vocês. E ela foi fazer uma hipnose para descobrir o que estava realmente acontecendo com ela. E durante a hipnose, ela descobriu que ela era abduzida com frequência e os óvulos dela eram retirados justamente para poder produzir esses seres humanos híbridos, e ela estava tendo dificuldades de engravidar aqui na Terra, porque todo mês, durante a fase da ovulação, ela era levada, os óvulos eram retirados e ela não conseguia engravidar. E daí ela acordava com muita dor na região pélvica, só que além de tudo isso, ela acordava com aquela sensação de,
isso não sou eu que tô querendo, estão fazendo por mim, sabe? O trabalho de alguns desses seres é sim produzir seres humanos híbridos. E existem sim casos que a pessoa realmente desaparece, ou seja, é levada por esses seres, né? Desaparece e nunca mais é encontrada. Por último, gente, eu não fiz esse vídeo no intuito de assustar vocês. Eu fiz esse vídeo no intuito de informar que essas coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo e sempre aconteceram desde quando o mundo é mundo. Eu fiz esse vídeo no intuito de informar que isso às vezes pode estar acontecendo com você e que não são problemas nem psicológicos, nem é falta de Deus e nem você tá com o capiroto no corpo. Não é isso. Existem outras coisas, tá? A gente tem que sempre pensar em todas as possibilidades. E tem muita coisa que eu posso ficar aqui falando por horas e horas e horas sobre esse assunto. Só que isso que eu falei pra vocês é o máximo do máximo que me autorizaram a falar. Inclusive, eu já falei mais do que deveria. E você, gostou dessa série? Se você gostou, não se esqueça de acompanhar toda segunda-feira aqui no canal. Até acabar o assunto, nós vamos ter vídeo sobre isso. E eu espero de verdade que eu tenha conseguido esclarecer pra vocês esses assuntos de abdução. Se você gostou do vídeo, já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, clicar no like aqui embaixo e comentar aqui embaixo o que você acha de tudo isso e comentar a sua experiência também, claro, eu sempre leio todos os comentários e dou coraçãozinho pra todo mundo. E é isso, gente, um beijo pra vocês e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo.